teve desde a criação da posição goleiro no futebol, né? Então, durante todo esse processo de evolução, suas funções elas variavam e variam, né? Muito, primeiramente, do modelo de jogo do treinador, né? Então, dependendo se se o treinador quer jogar uma linha alta, uma linha baixa, isso vai definir muito o estilo de goleiro e da maneira que eu vou treinar esses goleiros, né? As questões arbitrárias, né? Porque toda vez que o goleiro começa a ter o seu destaque, a senhora FIFA, ela sempre cria alguma regra, e aí o goleiro tem que ter a resiliência e mudar para continuar evoluindo, visto que agora tem essa lei do pênalti, onde o goleiro não pode adiantar. Antes ainda tinha um pouco, aceitavam um leve adiantamento, né, do goleiro na linha. Hoje já não tem mais não aceitam mais isso. O goleiro tem que ter um pé na linha. No Brasil, dependendo do jogo, eles levam essa regra bem afinco, de outros jogos já nem tanto. E outra questão é a questão de tendência, né? Porque de épocas em épocas a gente vê tendências aparecendo no futebol e essas tendências moldam e deixam legados, né? E o goleiro caminha dessa maneira também. Passando aqui um pouco dessa linha cronológica, né? Eu falo, e aqui as minhas referências, desculpe se eu não, né? Peço até ao pessoal aí que os alunos, desculpe se eu não sou assim, por ser brasileiro, mas eu não acompanho muito futebol brasileiro. Eu acho que o futebol brasileiro ele está parado no tempo. Eu acho que a organização do futebol brasileiro ela está parada no tempo. Não sei se isso também é um reflexo da nossa sociedade, né? Porque dizem que o futebol acaba sendo um reflexo da sociedade. Então, assim, as minhas referências são de fora. Essa árvore cronológica que eu criei, estou divulgando, compartilhando com vocês, é do livro The History of Goalkeeper, né? The Outsider, um livro que ainda não tem tradução para o português, infelizmente, mas que é muito rico em informações. Então, a gente começa lá em 1865, onde nasce a posição do goleiro, né, com Light Raymond Ruse, que era um grandalhão que de porte avantajado, e naquela época ainda não se tinha a definição, não tinha definido ainda a grande área dentro do campo de futebol. O goleiro podia andar como um jogador de basquete, pegando a bola com a mão, batendo ela no chão e andar pelo campo como se fosse um jogador de basquete, como bem falei. E por causa desse cidadão aí mesmo, que é o primeiro playboy do futebol, né, que eles falam lá na Inglaterra, que nasce e que colocam essa regra da grande área, que limitam o espaço do goleiro, né, por causa dele. Então, passando para a segunda fase, nós temos Jula Grosic, que é o pai do goleiro proativo. Para quem não sabe, depois nós vamos falar também um pouco a respeito do proativo e do reativo, o que é isso, né, e como funciona essa ideia. Jula Grosic, ele jogava muito, ele tinha como parceiro de seleção na Hungria Puskás, né? E ele sabia que só se ele chutasse a bola para frente, essa bola voltava para ele muito rápido. Então ele começa a sair jogando muito com o Puskás também, usando Puskás, né? E ali começa-se a nascer um goleiro que tem uma função mais diferenciada, não é um goleiro só que defende a sua baliza. Ele também já era muito esperto, por causa dessa Hungria, desse time da Hungria jogar com linha alta, sobrava um espaço de 30, 40 metros nas costas da defesa, né? Então ele também ficava adiantado e fazia esse trabalho de goleiro líbero para que ele não dificultasse fazendo as defesas que é normal a gente ver o goleiro fazer, né? Então, ali nascia, como a gente conhece aqui no Brasil, o goleiro líbero, né, em 1950. Lá fora, esse termo é usado como sweeper keeper, né, porque ele faz a varredura, né, essa parte da sweeper. Depois nós passamos para 1974 com Jan Joblot, que é o goleiro da seleção
holandesa, desculpem, e pratica um futebol total, né? É um time que quer o goleiro jogando muito, é um time que joga com uma linha novamente muito alta, e o Jan Joblod, apesar de não ser um bom goleiro, aliás, apesar de ser um dos piores goleiros da história da Holanda, ele consegue desempenhar o trabalho de sweeper keeper, né? De fazer o trabalho do goleiro líbero muito bem. Então, por causa disso, ele tem a sua vez na seleção, né? Na seleção da Holanda, e depois nós vamos para 1984, né, com Stanley Menzo, porque o Stanley Menzo ele acaba ser uma versão melhor do Jan Joblad, né? Também nós estamos falando de Holanda, mais uma vez nós estamos falando de Holanda, porque Menzo, ele, além de conseguir fazer essa varredura, o trabalho de líbero, ele também era bom goleiro e não tinha tantas falhas como o Jan Joblad. E ali também, com o Menzo, nasce uma parceria muito legal com o Franz Huck, que é um guru do treinamento de goleiro, é um cara que teve no Barcelona, naquele Barcelona do próprio Pepe Guardiola, onde vimos Vitor Valdez, dentre outros tão bons goleiros, desempenhar boas performances, onde no banco dele era o Pepe Reina, e ali apareceu o goleiro, né, jogando mais como um jogador de linha e pouco menos como goleiro, certo? Depois nós entramos nos anos de 1990, e em 1990, então, aparecem os goleiros mais fortes, vamos assim dizer, né? E é legal que essa tendência também de goleiros de físicos avantajados é mais uma vez um holandês, né? Os holandeses aparecendo com isso, porque o próprio treinador Van Gaal achava que o próprio Menzo estava sofrendo muito gol porque ele era pequeno, né? E quem era o reserva do Menzo era o Van der Sar, né? O mais conhecido como holandês voador, né? Era um goleiro de qualidades assim, de características longilíneas, né? Porém muito alto. E isso também ajudou até quando tentavam fazer essa bola de cobertura, utilizar bem o seu porte físico para proteger tanto o espaço como o seu gol. E agora, né, na atualidade, para mim, né, eu não gosto de falar muito de goleiros, dos melhores goleiros, mas eu acho que Manuel Neuer, ele é a máxima evolução de todos esses goleiros que a gente consegue ver, porque ele tem uma autonomia para proteger espaço, ele consegue proteger bem o gol, ele é um goleiro que é muito forte, tem se consegue se colocar muito firme na sua defesa e passa muita segurança para sua equipe. Então, o Neuer acaba por ser uma evolução de tudo isso que eu falei para vocês, né? E aqui tem também, para não deixar, né, de lado, os goleiros reativos, né? O que são os goleiros reativos? Reativos são goleiros que jogam em times que não propõem tanto o jogo, né? Eles mais defendem, né? Defendem ali em bloco baixo, como a gente chama no futebol, e sua função é única defender o gol. Não desmerecendo, né? Porque se nós formos olharmos, nós temos Jan Oblak, nós temos David De Gea e nós temos Lohri, que são três goleiros assim muito bons, porém de características diferentes. Então, não confundam características dos goleiros com melhor ou pior, né? Não é isso que eu quero dizer. Jan Oblak se destaca muito pelo seu posicionamento e tem uma velocidade de reação invejável. De Gea também, apesar de oscilar bastante entre altos e baixos, né? Até agora, semana passada, falhou num pênalti, foi muito crucificado. Muita gente, né, teve até um episódio com muitas mensagens de ódio contra ele. Não acredito que seja uma, é, uma justiça fazer isso, né? Até porque ele é só mais um do clube, mais um atleta do clube que acabou falhando, e como tantos outros queria ser campeão. Temos também Lohri. O Lohri é um goleiro, como que eu posso dizer, se desempenha bem das duas maneiras, porque
pelo Tottenham, de Mourinho, agora não mais com Mourinho, mas quando era Mourinho, ele era muito reativo. Já pela seleção da França, ele já é um pouco mais proativo, ele já é um pouco mais um goleiro de antecipação. Então, assim, fica para nós pensarmos aí, né? E independente de qual seja o estilo de jogo, o tipo de goleiros que nós temos e como esses goleiros podem encaixar. No Brasil, eu ainda não consigo identificar bem clubes que jogam de maneira propositiva. Eu acho que até pela cultura que nós temos dentro do nosso país, acaba sendo muito arriscado ter um jogo de proposição, né? Até porque a torcida não entende muito futebol. Então, pela cobrança que se tem, pela cultura de se trocar treinador devido a resultados a todos os momentos, ninguém quer arriscar tanto. Então, todo mundo prefere muito mais defender e depois atacar. E aí também acredito que isso nos ajuda a termos bons goleiros de maneira reativa, certo?